Eu sou Hermano José de Souza, eu atualmente estou aqui na coordenação geral do projeto Nova Vida, aqui com sede na comunidade do Gesso, aqui em Crato. Nós começamos aqui na comunidade do Gesso em 1992, aqui chegando encontramos as crianças, principalmente um grande número de crianças que estavam fora da escola. Então a gente percebeu, e nos deparamos logo com uma das grandes violações dos direitos humanos com relação à questão da garantia do direito da criança à escola. E porque também naquela época já estava um pouco em decadência, mas ainda existia a questão da zona de prostituição, que a comunidade do Gesso ela foi muito marcada por conta de ter sediado, localizado a maior zona de prostituição da região. Por que da região? Porque o Crato, sendo um polo maior enquanto cidade, ele atraía pessoas de outras cidades da vizinhança. Então, isso fazia com que as pessoas que viriam para cá, sobretudo nos dias de feira e nas quintas-feiras, que era realizada a famosa Feira do Gado, então as pessoas que tinham dinheiro tinham passagem aqui pela zona de prostituição. Então isso, na década de 60, de 70, essa zona aqui teve o seu maior auge, assim, e já na década de 80, final da década de 80 e 90, já começou a sofrer uma certa decadência. Então, a gente percebeu que era um lugar onde, na verdade, existia muitas violações dos direitos das pessoas. Com relação à questão, existia um preconceito muito forte, porque se tratava de uma zona de prostituição, também muita discriminação com as pessoas que aqui moravam. Aqui não existia políticas públicas nenhuma, ainda hoje nós sofremos consequências, inclusive com relação à questão do saneamento básico, porque era uma área totalmente, embora bem próximo ao centro da cidade, mas é uma área que sofreu muito preconceito e era tratada com muita marginalização. Meu nome é Alexandre Lucas, eu sou integrante do coletivo Camaradas, e nós temos uma atuação aqui na comunidade do Gesso. Então, contextualizando um pouco essa ideia que seja a comunidade do Gesso, então a comunidade do Gesso é uma área caracterizada por uma área de estratificação social, uma área de vulnerabilidade social. O Gesso ele é conhecido historicamente por ter sido uma das maiores zonas de prostituição da região sul do estado do Ceará. Durante a década de 50 a 90 foi uma das maiores zonas de prostituição, abrangendo uma área de aproximadamente 4 quadras, e nesse período de quatro décadas foi uma área que não recebeu nenhuma política pública, e por conseguinte não dispõe de nenhum equipamento público, apesar de no seu entorno você ter cerca de mais de 20 equipamentos públicos no seu entorno. Essa fragilidade nesse processo da ausência de políticas públicas, ela vai nos remeter a algumas questões que são importantes para a gente pensar esse lugar. Como foi zona de prostituição por quase 40 décadas, foi zona também de isolamento, foi uma zona de isolamento social. E isso gerou, dentro da comunidade, que foi uma comunidade sitiada, por exemplo, a gente tem uma ideia, as únicas mulheres que circulavam nesse lugar eram as mulheres da zona de prostituição, outras mulheres não circulavam nesse local por
temerem serem confundidas e até mesmo por temerem agressões físicas, né? E aí, esse lugar que nós vamos chamar de gesso foi uma área em que não recebeu, por quase 4 décadas, não teve saneamento básico, não teve atendimento à saúde, não teve creche, não teve escolas, não tinha uma perspectiva de geração de renda fixa, né? Então, uma área também que a renda gira em torno de trabalhos informais, de semi-empregos, né? E isso, dentro do contexto da cidade, torna esse local um local marginalizado, um local que carrega uma série de estigmas, né? E após o processo de declinação das casas de prostituição, né, na década de 90, né, a comunidade vem vem ser referenciado agora pelo tráfico, né? Então, da prostituição passou-se a ter como referência lugar o tráfico, né? E aí, esse outro estigma, que é o tráfico, também acarreta uma série de outras exclusões dentro da comunidade, né, como a comunidade é vista dentro do seu contexto da cidade, e acreditamos que isso também vai repercutir em outras agressões, né? Principalmente nós temos uma violência simbólica do Estado presente na comunidade, né? A força repressiva, ela é muito presente na vida de crianças e adolescentes, né, que temem circularem livremente pelas ruas e temem ter uma identidade por temerem represálias do poder repressor do Estado, né? Então a polícia, ela tem uma certa presença agressiva dentro da comunidade, né? Na sua forma de abordar, na sua forma de perceber a comunidade. Com relação à questão de como o projeto Nova Vida, né, a partir desse momento, em 1992, começou a atuar, inclusive iniciando o trabalho com as crianças e com as adolescentes, como eu disse no início, muitas delas, né, estavam fora da escola, o que para nós assim chamou muita atenção por ser um fato extremamente grave, né, porque o lugar, enquanto se defende que o lugar de criança é na escola, né, nós encontramos aqui, quando chegamos, muitas crianças e muitos adolescentes fora da escola. E aí então o projeto Nova Vida começou a desenvolver algumas ações, né, oportunizando tanto para as crianças e os adolescentes ter a oportunidade de estar aqui, de brincar, de construir alguma coisa, fazer alguma coisa, sobretudo a questão do artesanato. Então foi uma forma de agregar essas crianças e esses adolescentes. E também, paralelamente a esse trabalho, nós começamos a fazer um trabalho junto às famílias, né? Então muitas famílias aqui, né, tinham muitos problemas, a questão do alcoolismo, a questão da droga, enfim, eram várias sequelas assim que com a diminuição, né, da zona enquanto zona, né, as pessoas começaram então a sofrer, né, ainda por conta do preconceito, e viviam assim de forma muito isoladas, né? Eles não se sentiam, né, realmente como cidadãos, né, que eram e que são, né, ainda hoje, mas eles não se sentiam isso. Então o projeto começou a ter, né, esse trabalho, a ter essa presença mais efetiva, né, junto com essas crianças e adolescentes, também com as famílias, né? Inclusive no combate à questão da violação dos direitos, porque, como eu disse, o processo de discriminação foi muito forte, né, e também o preconceito, né? Hoje nós temos, por exemplo, as duas casas que hoje, né, onde tem a sede do Projeto Nova Vida, onde funcionam as ações do Projeto Nova Vida, foram antigas zonas de prostituição. E a gente sabe que muitas pessoas, né, não sequer ousavam passar aqui,
né, sobretudo aqui no eixo da zona, que era a Rua São Francisco, Rua Dom Melo, Rua Ministro Gonçalves e Rua 7 de Setembro. Quer dizer, era o local onde concentrava o maior número de prostíbulos, né? Então a gente começou então a trabalhar com as famílias e elas começaram a perceber, né, e se dar conta de que na verdade, né, eram cidadãos e que, portanto, sujeitos de direitos. Aí foi quando, por exemplo, foi estruturada a questão o calçamento das ruas, que antes não eram calçadas, até o asfaltamento, não é? A parceria com o município com relação à questão da educação. Hoje nós temos um acompanhamento, né, e uma assistência a mais de 300 crianças, né? A grande maioria faz parte da parceria mantida com a Secretaria de Educação do município. Nós temos 220 crianças com idades que variam entre 2 a 5 anos aqui na educação infantil, e essa parceria ela garante exatamente a prefeitura e o projeto viabilizar a oportunidade de educação infantil aqui na localidade, né? Então nós temos também uma parceria com as universidades, como a Universidade Federal do Cariri, a UFCA. Nós temos um bom contato com a Universidade Regional do Cariri, com o Mesa Brasil, do SESC, enfim, né, com essas entidades. E também, a nível internacional, nós temos uma parceria com a Aktionskreis Paterberda, que é uma entidade alemã que tem nos ajudado também desde o início do trabalho, né, para que a gente possa garantir, né, a realização dessas atividades. Então, o Coletivo Camaradas, ele foi criado em 2007, né, e desde que a gente vem tendo uma atuação aqui na comunidade, a gente tem algumas perspectivas que vão dar o nosso norte político, o nosso norte pedagógico, né? Primeiro que é reconhecer essa comunidade que, apesar de pequena, ela é estratificada, né? Então nós vamos ter a comunidade se organizando em pedaços, né? A gente vai ter a comunidade se organizando a partir de uma determinada rua, de um determinado lado da comunidade, né? A linha do trem, ela não só ultrapassa a comunidade, mas ela divide pessoas, né? Então divide também potencialidades, divide possibilidades de ações comunitárias, né? Então, do ponto de vista organizativo da comunidade, nós entendemos que essa comunidade ela ainda carrega processos minimizados de organização, né? Que se dão pela rua, se dão por afinidade, né? Nós não temos esse sentimento de organização de comunidade no seu contexto mais amplo, né? Então existem algumas iniciativas da comunidade onde ela se organiza, como a festa de São Francisco, a malhação do Judas, a quadrilha junina, né? E há algumas ações que vão sendo realizadas pelas organizações que atuam dentro da comunidade, entre elas o Coletivo Camaradas, a SCAM, o Projeto Nova Vida, né? Então, a primeira compreensão que nós temos é que nós temos uma estratificação dentro do processo de organização, né? Essa estratificação se dá também na estratificação nas relações entre as pessoas da comunidade. Entendemos que o nosso papel dentro da comunidade é contribuir com o processo de organização comunitária, né? E a gente tenta fazer isso através de um processo criativo, de processos criativos, de processos lúdicos, a partir da discussão estética e artística, né? A gente entende que essas formas possibilitam também fazer com que a comunidade ela vá se organizando e vá percebendo. Essa atuação ela repercute no processo de desinvisibilização territorial, né? Ou seja,
essa área que é coberta por um véu de negatividades, né? Essa área que é coberta por um peso do estigma, tanto da prostituição como do tráfico, a gente tenta desinvisibilizar isso, apontando essa localidade como uma localidade que tem uma série de outras potencialidades e tem uma série de outras ações positivas, né? Entendemos que isso, esse processo de desinvisibilização, de tornar essas potencialidades visíveis, apresenta a comunidade com outra característica, que também aponta uma série de demandas para as políticas públicas que são negadas. Então, esse processo de desvisibilização, ele contribui também para apresentar demandas sociais da comunidade para o poder público, né? Então, nós entendemos que esse processo, né, de desinvisibilização, ele também é possível a partir de uma compreensão que para nós a gente tenta tecer ela todos os dias, que é a compreensão de rede, né, que é potencializar uma série de organizações que atuam ou que estão no entorno dessa comunidade, né. No nosso mapeamento mental, nós temos aí uma média de 20 organizações que atuam nessa comunidade ou que estão no entorno dessa comunidade. Nós entendemos que é importante fazer que existe uma atuação em rede que se potencializa as ações de cada organização sem necessariamente precisar criar algo novo, né? Para isso a gente criou o que nós chamamos de território criativo do gesso, né? Que seria uma perspectiva de atuação em rede a partir dessas organizações, né? Nós entendemos que a forma de trabalhar direitos humanos dentro da comunidade possibilitando o diálogo dessas organizações entre si e o diálogo dessas organizações com a sociedade que aqui sobrevive, subsiste, né, e que ocupa esse espaço e recria esse espaço a cada dia. Então, nós entendemos que esse diálogo, né, de forma não estigmatizada, de forma a não perceber a comunidade como coitadinha, né, existe muito isso nas periferias, perceber a comunidade como uma coitadinha, ou perceber a comunidade como incapaz, ou perceber a comunidade inerte, né? Eu acho que é preciso perceber a comunidade, antes que tudo, como uma comunidade que historicamente tem os seus direitos humanos negados. Meu nome é Cristiano Ramos, eu sou morador aqui da comunidade do Gesso. Eu trabalho no projeto Nova Vida já há 5 anos, né? E eu faço parte também do grupo de dança daqui do projeto. E atuo também no coletivo Camaradas, junto a Alexandre Lucas, a Ricardo e o pessoal todo. Eu também sou envolvido com as artes, eu danço, fiz 3 semestres de artes visuais, atualmente estou fazendo letras, o curso de letras na Universidade Regional do Cariri. E eu cheguei aqui no projeto Nova Vida em 2011, né? Através do grupo de dança, tive conhecimento que tinha um grupo de dança aqui na minha comunidade. E esse mesmo grupo me ofereceu várias oportunidades, entendeu? Durante o tempo. Não só a oportunidade de trabalho, que o presidente da entidade, após eu ter voltado de uma viagem com um grupo, me ofereceu trabalho, e eu pude atuar como voluntário aqui no projeto durante 3 anos, dando aula também para crianças, aula de dança. E várias outras oportunidades foram me dadas e ainda estão sendo me oferecidas. Eu não estou mais atuando com um grupo de dança das crianças, mas eu acho que foi um momento muito importante assim na minha vida, foi ter dado aula para crianças, porque eu pude ver várias situações e pude trabalhar em cima de várias outras situações. Eu cresci numa comunidade marginalizada, né? Então eu acho que quando você
trabalha para quebrar todos os estigmas, todos os preconceitos que existem, é interessante, entendeu? Faz com que as pessoas vejam, olha aquele menino do gesso, mas tipo, olha, ele é fotógrafo, ele dança, ele trabalha com crianças, ele trabalha no lugar do Projeto Nova Vida. Então é muito interessante você trabalhar e você ver também que as pessoas da sua própria comunidade acreditem nelas, entendeu? Então é interessante isso, você vê que você mora numa comunidade de vulnerabilidade social, mas que você faz coisas que vão contra todo o pensamento das pessoas, que pensam que aqui só tem bandido, que só tem marginal, que só tem droga, que só tem boca de fumo, entendeu? Então é interessante até para você servir de exemplo para as pessoas mais novas, que estão crescendo, que estão aí vendo coisas que não deveriam e que vão crescer e que precisam mudar, precisam ver que precisam mudar. Então é interessante você trabalhar em cima dessa perspectiva.